que agora, dia 26 de maio, a gente já tem novamente, né, sendo votado o processo de impeachment contra Augusto Melo, agora ainda sobre a história da Vai de Bet, né, doutor? Sim. O senhor pode revelar o voto ou não? Eu não posso revelar o voto por um simples motivo, né? O processo ele não acabou, né? O que acontece? Até aquele conselheiro que revelar o voto, nada contra, tá? Mas o conselheiro que revelar o voto, na minha opinião, ele está sendo muito precipitado. Por quê? O processo ele teve, lá no final de janeiro, nós tivemos a reunião e foi votado a admissibilidade do pedido. O que é a admissibilidade do pedido? Foi colocado em votação se aquele processo de destituição deveria ser aceito ou não pelo Conselho Deliberativo. Isso foi aprovado por uma diferença bem pequena, de 12 votos, tá? E agora, qual era o trâmite seguinte, após essa deliberação? A Comissão de Ética, ela tem 30 minutos para defender o seu relatório, tá? O relatório da Comissão de Ética, ele é um relatório indicativo. A Comissão de Ética diz se tem indícios ou não da materialidade de algum fato e dá ali uma indicação do que ela efetivamente indica aos conselheiros para fazerem. Após a Comissão de Ética se manifestar, nós teremos um prazo de 30 minutos para que haja ali a manifestação dos agentes acusadores, que defendem o processo de destituição. E depois 30 minutos para a defesa. Ou seja, o processo ele não acabou. Pode ser que o presidente Augusto vá lá e, sei lá, faça lá uma comprovação técnica de que não houve nenhuma irregularidade quanto à Vai de Bet, ou pode ser que faça uma confissão, não sei, né? Então, veja, não dá para a gente dizer, olha, sou a favor ou contra o processo de impeachment, porque as provas ainda, a colheita de provas, ela ainda não terminou, tá? Então, há necessidade de se ouvir as partes lá no dia 26. Tá? Por Você acha que o Augusto Melo cai? Olha, eu acho que o cenário está muito difícil para ele, né? Porque, veja, serão os mesmos conselheiros que viram que as contas estão calamitosas, né? Então, acho que o cenário para ele está muito difícil, né? Acho que dá para perceber, né? Um desgaste, é uma saída de diversos diretores a todo momento. Já tem alguns dias que o presidente sequer se manifesta, né? Em rede social, via imprensa. Então, o presidente anda calado. Então, dá para perceber que o clima não está bom. Você não se candidataria porque eu sei que tem o nome da tua chapa que tem esse interesse. O Rosalá faz parte da tua chapa, né? O Rosalá Santoro. E ele já admitiu isso, que numa reunião, vocês vão fazer uma reunião numa possibilidade de candidatura, ele levantaria a mão. Ele disse isso pro Alambrado Alvinegro. Sim. Presidência do Corinthians nem passa pela tua cabeça agora. Olha, não vou dizer que não passa pela minha cabeça, porque a gente vê o Corinthians tão maltratado, sabe? E eu confesso que nunca tinha passado pela minha cabeça. Meu objetivo sempre foi servir ao Corinthians, né? Mas se um dia, lá no futuro, houver essa possibilidade e houver viabilidade para isso, e eu verificar que é possível, por que não, né? Eu acho que eu tenho 44 anos, me considero ainda jovem, tenho aí bastante tempo de janela, né, como advogado, como administrador judicial de recuperações e falências, como mestre e doutor em Direito, professor universitário. Então, de repente, quem sabe, né, no futuro. Hoje eu não penso nisso, tá? Confesso. Mas a gente não pode nem fechar as portas para o futuro. Quem sabe no futuro, se o Corinthians precisar de um presidente que queira vestir a camisa e fazer um mandato, mesmo que seja um mandato amargo, né, para colocar as coisas em ordem e precisar, não vejo problemas, né, não tem nenhum impedimento. Então, se pinta uma reunião hoje lá da Chapa 82, quem são os candidatos? Você não levanta a mão? Não, hoje não. Hoje meu papel é no CORE, eu tenho mais 1 ano e meio de mandato no CORE. Hoje, de forma alguma, quem sabe no futuro, mas sem qualquer... digo que nunca foi minha pretensão, tá? E nem sei se será um dia, tá? Mas quem sabe lá no futuro
futuro a Deus pertence, né? É isso. E o Rosala falou uma coisa na entrevista para Alambrado Alvinegro que eu concordo muito e acho que entra um pouco, não sei se você concorda também, o presidente do Corinthians, dirigentes que atuam ali de forma profissional, eles têm que receber salário, cara. Sim. Eles têm de receber salário. Se você fosse candidato, você só se candidataria se tivesse com a condição de salário ou se você não receber salário também você estaria à disposição? Não, acho que eu estaria à disposição. Eu acho que é importante receber o salário para que o presidente possa estar, o presidente, o diretor, possa estar ali 100% focado naquele assunto, né? E eu acho que é isso que o Corinthians precisa, de um presidente focado 250%. Por isso que eu defendo a impossibilidade de reeleição também, né? O presidente ele tem que se dedicar àquele período da vida dele, como se fosse um papado, ele se dedicar integralmente àquilo, tá? E depois ele deixar a roda seguir. Sou contra a reeleição, então, se um dia surgir a oportunidade, vou mergulhar de cabeça, vou fazer o meu melhor e depois de 3 anos que venha o sucessor e a vida vai seguir e eu estaria à disposição para palpitar, nada mais do que isso, mas não para ser agente político, né? Eu acho que o presidente tem que botar o pijama. Ô, doutor, você que entende muito ali dos bastidores do Corinthians, do que acontece no clube. Augusto Melo sofrendo impeachment no dia 26. Aí a gente vai passar por um processo ali de mandato tampão e tudo mais. E o mandato tampão, o conselheiro terá de concorrer, né? Os conselheiros terão de disputar entre si ali quem vai assumir por esse período até 2026, depois por uma nova eleição aberta para os sócios. Quem são os nomes que surgem para esse possível mandato tampão? Vamos lá, para ser candidato não é necessário ser conselheiro, tá? Não? Não, Boa. Para ser candidato, ser conselheiro vitalício ou ter tido 2 mandatos como conselheiro eleito, tá? Então, imaginemos que ocorra o impeachment. Poderá ser candidato qualquer um membro do Conselho Deliberativo que tenha esses requisitos, né? Ou que não esteja no Conselho Deliberativo, mas que preencha esses requisitos. Então, imaginemos aquele conselheiro que já foi eleito 2 vezes, tá? Não está no conselho nessa legislatura, ele pode se candidatar, tá? Hoje, vou ser muito sincero para você, nem o Movimento Corinthians Grande nós decidimos isso, né? O Rosala ele tem essa intenção e deixou isso muito claro publicamente, mas nós não decidimos, né, se teremos ou não candidato. A tendência é que efetivamente tenhamos, pelo menos em 2026, né? Mas hoje muito se fala, muita fofoquinha para cá, fofoquinha para lá. Eu não vou aqui falar nenhum nome, porque senão eu tô jogando para cima um nome que de repente nem quer e nem sabe. Mas o que a gente ouve é muita especulação, Pedro, muita especulação. Sim. Vamos ver na hora H.